Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, estamos abrindo mais uma live de pregação. Hoje é dia de libertação, dia de poder, dia de sabedoria grande sobre a palavra. Meus irmãos, isso é a Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta. Presidente, Fernando Antônio Paes Acioli, pernambucano. Vice-presidente, Simone Cordeiro de Farias, pernambucano. Eu sou de Garanhuns e ela é de Serra Talhada. Estamos 20 anos na estrada, pregando o Evangelho de Cristo e fazendo a obra. Já vamos mais da metade do livro, mais da metade, quase 3/4 do Novo Mandamento. Vamos terminando já. Estamos começando ontem o livro de Coríntios, 1 Coríntios, e vocês que estão do outro lado, prestem atenção. A Bíblia. Pegam a Bíblia se vocês tiverem e vão ler a Bíblia, vão aprender a palavra. Porque eu não sou como muitos profetas aí que estão dizendo que o fim do mundo chegou. É mentira. Porque ninguém sabe. Nem Jesus soube quando é o fim do mundo, só o Pai. Mas ninguém é bíblico isso. Então, meus colegas pastores, padres, espíritas, evangélicos, prega o Evangelho. Acabe com esse tal de louvores, prega o Evangelho. Busque o Evangelho de Cristo a ensinar o seu povo, a ensinar a verdade. Estamos sim, na véspera de uma terceira guerra mundial. Mas a Bíblia diz, a Bíblia não diz que ela não diz nada, ela não fala nada, é a palavra fala que no começo dos sinais ia haver rumor de guerras em todos os continentes. E estamos começando a ouvir isso. Estamos vendo terremoto, maremoto, tempestades, pragas, doenças, mas isso aí é o começo, que Deus vai mandar tudo na hora certa. Eu ainda acredito que não vai ter fim de mundo, vai ter fim dessa geração, porque várias gerações já se acabou. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Ó, o povo só fala em quem? Em Paulo. Olha aí, irmãozinho. Olha aí, viu? Ó Deus respondendo. Ó o que ele diz. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Ó, ele já está reclamando porque o povo só olhava para Paulo. Dou graça a Deus, porque nenhum de vós batizais. Existe Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Etefana. Além deste, não me lembro se batizei alguns outros. Quer dizer, Paulo batizou poucas gente. Porque aqui é a carta, aqui é a epístola de Paulo aos Coríntios. Você tem que entender que aqui é uma carta que Paulo está mandando para os Coríntios, certo? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho.
Aí. Será que vocês estão errados, meus irmãos, das outras igrejas? Dos outros ministérios? Jesus mandou a gente para pregar o evangelho. Não foi para louvar, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos intrúpidos. Repare, viu? Repare o que Deus está dizendo aqui. Muita gente se faz de besta, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Olha a palavra. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos estúpidos. Quer dizer, você é inteligente, dizendo que é inteligente, que é sábio, Deus vem e destrói. Porque a sabedoria está onde? Em Deus. Onde está o sábio? Onde os escribas? Onde iniquidade deste século? Repare. Onde está os sábios? Onde o escriba? Onde o ignoridade deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quer dizer, o povo está ficando louco por intermédio de dizer que é o quê? Sábio. Visto como na sabedoria de Deus. Visto como na sabedoria de Deus. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprovai a Deus, salva os que creem pela loucura da pregação. Está vendo aí, meus irmãos? Vocês estão vendo aí que eu estou certo, Júnior? Deu para vocês agora entender que a loucura da minha pregação, o que eu digo é onde vai salvar vocês? Não é louvores, vou repetir, viu? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo o conheceu por sua própria sabedoria. Aprovei a Deus, salva os que crê pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Foi escândalo para os judeus, por quê? Crucificaram um judeu, que não era para ter acontecido isso. Não era. Ele nunca devia ter o quê? Tocado em quem? Em Jesus Cristo. Porque ele era o quê? Judeu. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos o quê? Poder de Deus e sabedoria de quem? De Deus. Estão ouvindo, meus irmãos, do outro lado que vocês estão acompanhando? Estão ouvindo que nós não sabemos de nada se nós não tivermos Deus na nossa vida? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. Fica pesado para vocês que nunca ouviram essa palavra. Não é pesado para vocês? Não é pesado?
Mas não é não. Vocês não têm culpa não. Culpa tem os pregadores que nunca pregaram para vocês a verdade. Quando ele diz, a vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, muitos poderosos, nem muitos sobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Ele não colheu as coisas boas, não. As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolher as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quantas pessoas hoje estão ouvindo minha pessoa que me conhece? Me chamavam de doido, me chamavam de fraco, me chamavam de tudo que não prestava. Mas está a palavra, ó. Deus sabia que eu era forte. Deus sabia que eu tinha poder sobre ele. E ele me escolheu quando ele diz, olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, que eu era louco, eu era chamado doido, eu era chamado doido, filho de Esteu. Tenho medo de dizer não, cara, velho. Tenho o rabo preso com ninguém não, e não minto para ninguém não. Do mundo, para envergonhar os sábios. Eu vim para vergonhar o quê? Os sábios. E escolhi as coisas fracas, que eles me chamavam de fraco, do mundo, para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Eu era humilde. E as desprezadas, eu fui desprezado. Aquele que são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vergonhe na presença de Deus. Ninguém pode se envergonhar na presença de Deus. Quando ele diz, valores de Cristo, quer dizer, Cristo teve seu quê? Seu valor. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que com esta está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer dizer, que se você se glorie em quem? No Senhor. O caráter da pregação de Paulo. Porque aqui o que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, foi a carta que Paulo mandou aos Coríntios. Você tem que entender. Aqui não está falando das coisas que Deus fez, não. Ele está contando a história aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, e não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha aí, os caras fazem uma pregação com ostentação da palavra dele, o que ele quer dizer. É errado, é mentira, é pecado. Ele tem que dizer o que está dentro do foi escrito, do escrito bíblico. Não é como eles dizem aí, prega coisas bonitas para agradar o povo, não. Aí é ostentação, aí é pecado, porque está fora da palavra. Porque disseste, nada sabe entre vós, senão Jesus Cristo este crucificado. Fui em fraqueza, temos grande tremor que eu tivesse entre vós. A minha palavra é a minha pregação. Não consistirá em linguagens,
persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo. É isso que eu estou pregando agora. É com o Espírito Santo. É Ele que está aqui. De poder, para que vossa fé não se apoiassem em sabedoria humana, sim no poder de Deus. Quer dizer, se você não apoiar a sua vida no poder de Deus, você vai ser o quê? Por que está todo mundo arrebentado aí? Porque, eu tenho que ganhar dinheiro para comprar um carro. Eu tenho que ganhar dinheiro para andar todo chique. Eu tenho que ter uma casa melhor do que meu irmão, melhor do que meu pai, melhor do que meu filho, para se amostrar. E não é assim. Você tem que ter o verdadeiro Deus na sua vida. O verdadeiro Espírito Santo, que o resto ele completa. A verdadeira sabedoria, ensino do Espírito Santo. Aí. Terminei de falar. Deus terminou de quê? De responder. Aí, pregação é assim. Aqui não é escolhida para vocês, não. Aqui eu estou pregando o Novo Testamento todinho. O que vier eu jogo. Eu quero saber se vai dar cacetada em gente ou não vai dar. Problema seu. Se você tiver seus podres, procure se limpar. Porque a palavra vai para cima de você. Entretanto, exponhamos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Olha, tá vendo aí, irmão compadre? Tá vendo aí, meus irmãos? Gente que pensa que é sábio, que é poderoso, termina em quê? Em nada. Aquela história que a gente estava conversando. Tem dinheiro, o dinheiro acabou-se. Está conversando com a outra irmã aqui. Meu dinheiro, minha fulana acabou. Não, acabou porque não era seu, pô. O que é seu, Deus não deixa acabar, não. Quando ele diz, entretanto, exponhamos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem poderosos destas épocas, que se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outros oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. Sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Quer dizer, eles conheciam a sabedoria do poder deles, mas não conhecia a sabedoria do poder do homem, de Deus, do Todo-Poderoso. Está ouvindo, irmão? Está ouvindo, irmãozinho? Você escute. Escuta a palavra que Deus está ensinando a vocês viverem, está ensinando a nós vivermos. Mas como está escrito, nem olho virá, nem ouvido ouvirá, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que é. Oh, glória! Oh, aleluia! O que é que eu digo a vocês, meus irmãos? Direto. Deus está mandando a bênção, já preparou a bênção já chegou. Mas para aquele que acredita verdadeiramente nele, quando ele diz, mas como está escrito, nem olho vê, nem nossos olhos vê, virá,
nem ouvido ouvirá, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que ama. Dá para vocês entenderem agora? Dá para vocês que estão do outro lado entender, meus queridos? Vê que pregação, vê que ensinamento Deus está falando com vocês. Tu já viu em qual, vocês que estão ouvindo aí, dê um oi agora para dizer qual foi a igreja que você já viu essa pregação. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito todas as coisas perscrutuz até o mesmo as profundezas de Deus. O Espírito sabe até as profundezas de quem? De Deus. Quem é que faz? O Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Olha, olha. Está ouvindo, irmão jornalista? Quando eu falo a vocês aí, vocês ficam olhando para mim. Tem deles que ficam me criticando. Esse cara é espírita, só fala em espírita. Mas aqui está falando espírito comum, que está escrito com letra minúscula. Coisa do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quer dizer, se você não tiver o Espírito dentro da sua vida, buscar em Espírito, você não vai conseguir o quê? Nada. Ora, nós não temos recebido o Espírito. Ó, repare, viu? Está falando aqui em espírito comum. Ó. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Sim, o Espírito, aqui já fala do Espírito Santo. O Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deste também falamos, não em palavras, ensinada pela sabedoria humana. Olha aí, aquele que os pastores falam bonito da palavra deles, está errado, erradíssimo, quando ele diz, mas ensinada pelo Espírito, confirmada coisas espirituais, ó, coisas o quê? Espirituais, com o Espírito, porque seu Espírito, irmão, ele testifica com outro Espírito. Se você, é por isso que eu peço a Deus todo dia, que Ele me dê uma área para mim trabalhar com o Espírito de luzes, porque está na Bíblia isso. Ora, homem natural não aceita coisas do Espírito. Olha, homem natural não aceita coisa do Espírito de Deus. Quer dizer, esse povo que está pregando aí não são de Deus. Está aqui a Bíblia, porra. Não é eu que estou dizendo, não. É ela. Brigue com ela. Discorde dela. Eu de mim, não. Quando ele diz, porque lhes são loucuras, não pode entendê-la, porque ela se decima espiritualmente. Será que ele está falando do Espírito? Quer que eu diga a você, Jonas? Quer que eu diga a você, Jonas? Estou errado? Hein? É. Mas as igrejas estão certas, porque elas usaram vocês até hoje na mentira, na hipocrisia de dizer, você tem um carro bom, você está sendo abençoado, você tem uma roupa boa, você está sendo abençoado, você tem uma casa boa, você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado de quê? Coisa material?
Nunca. Coisa que se acaba agora na hora que você está sendo abençoado assim, espiritualmente. Olha, é capítulo 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Confirme se eu estou mentindo. Porém o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não julgando por ninguém. Não é julgado por ninguém. Vê se ele mexe comigo. Porque eu sou espiritual. Eu vivo dentro do Espírito. Eu vivo com o Espírito. E eu não tenho medo de dizer. Agora vocês que vivem da luxúria, da roupa, do perfume, da joia, do carro bonito, deixa de comer para o seu espírito estar forte, para comprar um sapato de 300, 400 reais, deixa de comer, deixa de ensinar as coisas boas para você próprio, para dar 500, 600, 700 reais numa roupa, ou 100, 200 mil num carro velho, que pega fogo e se acaba. Primeiro se alimente, primeiro viva você, para depois querer as coisas. Pois quem conhece a mente do Senhor, que possa traduzirmos, porém temos a mente de Cristo. Quer dizer, a gente só atende a bênção, a gente só compreende a bênção, a mente de Cristo, se você for espiritualmente. As decisões demonstram a falta de espiritualidade. Olha, está vendo, dona Simone? Escute. As decisões demonstram a falta de espiritualidade. Quem tem espiritualidade tem, se dê valor. Quando ele diz assim: eu, porém, irmão, não vos pude falar como espiritual, tá vendo? Sim, como a carne, como carnais, como criança em Cristo. Quer dizer, se você não fala espiritual, você é o quê? Uma criança. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora pode, porque ainda sois carnais. Está vendo aí? Está vendo aí? As besteiras que nós fazemos, pensando que somos o quê? O quê? Alguma coisa? Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Ainda segundo os homens. Ainda segundo o quê? Os homens. Quando, pois, alguém diz, eu sou Paulo, outro, eu sou Apolo, não enviastes que ainda segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem? Credes isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que arranca, mas Deus que dá o crescimento. Está vendo aí, minha gente? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o que Deus está falando? Ora, o que planta é o que rega. A cada um receberá o seu galadão,
segundo ao seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Diga amém. Então, minha gente, observe. Eu venho falando, vocês não me conhecem, que estão do outro lado aí. Estou às ordens. Quiser perguntar alguma coisa, pode entrar na live e perguntar que eu estou. Só não hipocrisia, que eu não respondo. E respondo com ignorância. Se nós estamos pregando a palavra de Cristo, a palavra de Deus, você tem alguma discórdia contra a palavra de Deus? Se você tem discórdia contra a palavra de Deus e de Cristo, você é o anticristo, que não aceita Cristo, não aceita a palavra dele. E Deus não aceita esse povo assim. Porque Deus não deixou placa de igreja. A placa da igreja que eu conheci de Deus, é Jesus. Essa é a placa de igreja e é o Espírito Santo. Isso é a placa de igreja. Não adianta vocês querem mudar o sistema bíblico. Vocês não vão mudar nunca. Sabe por que vocês não mudam? Porque Deus não deixa. A Bíblia diz que quando você querer saber demais, Deus muda o sistema. E vocês passam a não saber de quê? De nada. Ele não muda os tempos? Muda. O cara está pensando que está no inverno, morrendo de frio, na mesma hora passa para quê? Para o calor. A Bíblia, a maioria tem de medo de espírito. Espírito não faz medo. Medo faz a carne. Porque espírito não é perverso. A carne que é perversa. Que a Bíblia diz que a briga é entre o espírito e a carne. Entre a carne e o espírito. É bíblico isso. Então me acompanhe, minha gente. Meta o dedo nessa live para a gente mandar para mais gente. Gente que está precisando, está nessa hora pensando em morrer, se matar, se alisou, perdeu tudo que tinha, ficou de esmola como eu fiquei. Mas não, eu foi rico, porque eu conheci a espiritualidade. Eu sou rico, milionário, você não sabe o tamanho que eu sou. Porque eu conheço a espiritualidade. Eu sei até onde ela vai e até onde ela chega. Boa noite para vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu é o rei, é o poder, é a honra e é a glória para sempre. Amém. Uma boa noite para vocês, um bom fim de semana. E amanhã tem live. Vamos lá. Vocês viram?